Olá, Tati, a paz do Senhor, né? Com mais uma vez, essa aula vai exclusivamente para você, né? Vai estar aí no meu canal, né? Acredito que outras pessoas também vão dar uma olhadinha lá, mas é especificamente aí para você concluir aí a nossa matéria aí do livro de teologia sistemática. Pois bem, antes de eu passar algumas coisas do livro para você, eu queria que você entendesse o que eu escrevi aqui no quadro aqui. Vou estar te explicando, tá? Seria bom que você anotasse, mas eu vou te mandar uma foto depois, né? Sei que você tem uma imensa capacidade já nessas coisas, nesse estudo, na leitura do livro, você já lida com isso, então acredito que para você se torna muito mais fácil. Pois bem, vamos lá. Aqui nós estamos na nossa terceira aula, tá? Aula 3 de teologia sistemática, tá? A chave dessa aula, dessa matéria que nós vamos estudar, é Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, tá? Depois eu vou te explicar por que a chave do ensino de toda essa matéria que nós vamos estudar é essa passagem aqui, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, tá? Capítulo 2, versos 8 e 9, tá bom? E nós vamos estudar sobre soteriologia, tá? Essa é a matéria que nós vamos estudar. Mas eu queria te explicar o que é soteriologia, para que a gente possa ficar bem entendido, né? E para que possa ficar gravado e que a partir de hoje nunca mais você venha esquecer. E quando você vir falar soteriologia, o que é isso? Eu estudei isso e tal, mas o que é isso? Você vai estar sabendo, vai estar ciente, vai ficar gravado na sua mente o que é esse estudo. Soteriologia é uma palavra grega composta de dois termos gregos, certo? Um desses termos, sotérios, tá? Essa é uma palavra grega, tá? Sotérios. E o outro termo é logia, soteriologia, logia ou logia. Sotérios, que quer dizer salvação, que significa salvação. Logia, que significa palavra ou ensino. Então, soteriologia é o estudo ou ensino sobre a salvação, tá? Depois eu vou te mandar uma foto para que você possa entender. Vou te repetir. Soteriologia, a palavra composta de dois termos gregos, sotérios, uma palavra grega, sotérios, nas nossas consoantes, que significa salvação. Logia, que significa palavra ou ensino. Soteriologia é o estudo ou o ensino sobre a salvação. Depois eu vou te mandar uma foto para que você possa pesquisar no grego, no hebraico, em todas as línguas. Aqui nós falamos no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então tudo que está no Novo Testamento, como a nossa chave é Efésios, nós falamos em grego. Amém? Então vamos lá para o livro, para que você possa entender um pouco dessa matéria, tá? É uma matéria bem bacana de estudar, né? Para cima mais um pouquinho a câmera. A minha filha está aqui me dando uma força, né, aqui na movimentação, tá? E nós vamos para a chave do nosso estudo. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. A partir dessa chave, nós vamos dar início à nossa aula. Eu vou estar passando vou estar pulando uns pontos, né? Vou deixar aí mais para que os alunos possam ler em casa, né? Pois o tempo nosso aqui é muito curto, essa videoaula é muito curta, então o tempo é muito pequeno. Vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Diz assim, ó, verso 8 do capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu vou repetir os dois versículos do capítulo 2 de Efésios, tá? O 8 e o 9. O 8 diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus. Soteriologia, graça.
exclusivamente graça de Deus. Não é pelos nossos méritos. Não há nada que o homem pudesse fazer. O homem por si só nunca teve capacidade alguma de ser salvo. Nós estamos falando de soteriologia, salvação. Não tem como. O versículo 9 diz que não é de obra, para que ninguém se glorie. Então, Deus não permitiu que o homem, através de obras, através de boas práticas, através de uma boa conduta, ele alcançasse a salvação. Isso não alcança a salvação. Tudo isso é bom? É muito bom. Mas, como assim? Como assim? As pessoas que praticam as boas obras, se ele não se converter, não se entregar a Jesus, se ele não reconhecer Jesus, ele não vai ser salvo, mas ele é uma pessoa boa, tem um coração bom, ajuda as pessoas, é caridoso, é misericordioso, essa pessoa não vai ser salva? Não. Pelas obras, infelizmente, não. A salvação ela é exclusivamente por Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor. Só somos salvos através de Jesus, através do reconhecimento, tanto aqui na terra como em qualquer lugar. Nós temos que reconhecer a Cristo, se entregar a Ele, se render a Ele, para que nós possamos alcançar essa graça, esse dom, essa salvação. Não é por mérito. Você imagina se o homem por si só ele conseguisse a própria salvação, como Paulo escreve aqui em Efésios. Quantos de nós não iam se gloriar? Poxa, eu já conquistei a minha salvação. Ah, eu fiz isso e fiz aquilo, já estou salvo. Não, esse é um favor imerecido. Pois bem, essa é a chave de todo o ensino de salvação dessa matéria que nós vamos estudar. Tá? Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vamos para o livro, capítulo 10 do livro, tá? Página 207, capítulo 10 do livro, página 207, livro de Teologia Sistemática. É esse o livro que nós estamos estudando. Vamos encerrar agora, né, no mês de outubro, vamos fechar ele. Eu vou tentar correr um pouco para ver se nós conseguimos fechar essas matérias, tá bom? Então, no capítulo 10, aí no primeiro parágrafo, eu queria estar lendo aí esses 2, 3 parágrafos aí que inicia aí a nossa matéria. Diz assim, ó: no estudo anterior, Cristologia, vimos a provisão de Deus em Cristo Jesus para a salvação da humanidade. A redenção do ser humano já foi preparada por meio de Cristo. Agora, nesses capítulos de soteriologia, vamos nos ocupar da salvação aplicada na vida das pessoas. Mas o que significa a salvação cristã? Como ela se torna real na vida do indivíduo? Em que ela se fundamenta? Vamos tratar de todas essas questões, começando pelo fundamento e natureza da salvação. Depois veremos, né, os aspectos da salvação, né, na experiência humana. No número 1, né, ó, o fundamento da salvação. Por que somos salvos? Como somos salvos? A resposta mais básica a esta pergunta só pode ser encontrada fora do homem, isto é, em Deus. Quer dizer, a salvação está fundamentada em Deus, e é nele que se encontram as causas primeiras da salvação, que pode ser expressa por meio de 3 termos bíblicos: graça, eleição e chamado. Não há como alcançar a salvação a não ser por meio de Jesus, a não ser por meio do Deus Todo-Poderoso. Não tem como. Na letra A graça de Deus, né? A salvação é obra da graça divina. O ser humano não pode salvar-se a si mesmo. Ele só pode ser salvo por causa da graça de Deus, que se manifestou em Cristo. Diz a Bíblia que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Isso está lá em Tito, né, capítulo 2, versos 11. A graça salvadora foi revelada em Cristo. A Bíblia declara que a lei foi dada por meio de Moisés. E a graça verdadeira e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Está lá em João 1,17. Paulo diz aos Coríntios, né, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, que fosses enriquecido
por sua pobreza. O apóstolo Paulo diz isso. Então, aí ainda no capítulo 10, no último parágrafo, tá dizendo aí, a graça salvadora de Jesus Cristo foi revelada, a Bíblia declara que a lei foi dada por meio de Moisés. Moisés precisava conduzir o povo. E Moisés não sabia como conduzir aquele povo que era tão rebelde, um povo tão desobediente. E aí Moisés pede um meio de conduta a Deus naquele povo, lá no Monte Sinai. E Deus pede a Moisés, Deus escreve as leis, os 10 mandamentos nas pedras, e pede a Moisés que repita aquilo para o povo, para que o povo possa seguir aqueles mandamentos, para alcançar a terra de Canaã, já apontando tudo para Jesus, já direcionando Jesus, para que aquele povo começasse a ter uma direção na ordem de Deus, do jeito que Deus queria. Mas essa lei não salvaria, essa lei apenas conduziria ao povo a um caminho de salvação. A salvação ela só ia vir através de Jesus Cristo. Então a lei foi dada ao povo para que o povo tivesse algo a seguir, que eles tivessem ali uma doutrina. A lei salvou? Não. Quando Jesus vem, Jesus fala, eu não vim abolir a lei, eu não vim acabar com a lei. Eu vim para que a lei se cumpra. Eu sou a lei, eu sou o cumprimento. Na lei, vocês faziam as coisas, vocês cobriam as coisas, o pecado era coberto. Eu sempre falo isso, que na lei o pecado era coberto com sacrifício. O pecado não era pagado. O pecado dos homens, o nosso pecado, ele era coberto com sacrifício de animais no expiatório. Se cortava a jugular dos animais e oferecia aqueles animais em sacrifício, e os pecados eram cobertos. Com Jesus, não. Nós entramos debaixo desse manto que é Jesus. Jesus apagou o pecado. Jesus apagou, exterminou. Ele pagou a nossa vida. Ele foi o Cordeiro Pascual. Jesus não só cobriu, ele apagou. Então, a lei não se resolveu tudo. A graça foi dada, tudo se resolve, se resume em Jesus Cristo. Eu vou acelerar um pouquinho para que a gente possa ir o mais longe que a gente conseguir. Na página 208 do livro de Teologia Sistemática, o segundo parágrafo, tá? Tem um restante do primeiro aí onde nós lemos, que fala ainda de Coríntios, o segundo parágrafo que diz assim: portanto a salvação não é por mérito, ou é um dom gratuito de Deus. Está lá em Romanos 6:23. Ele exclui qualquer ideia de mérito, seja o mérito das obras, da lei, seja da fé. Infelizmente, na história da igreja e da vida de muitos cristãos, ainda hoje, por vezes, a ideia de mérito no relacionamento com Deus prevalece sobre a graça e a fé. Essa foi uma das razões da reforma protestante no século XVI. Ou seja, ainda hoje há controvérsias, há muitas evidências de falatórios, de pessoas, de muitas coisas faladas, que muitas pessoas vão ser salvas pelas obras, ou vão ser salvas pela fé em alguma coisa, ou, não, fulano é tão bom que já está salvo. Não há mérito nenhum humano. É exclusivamente em Deus a salvação, em Jesus. Só em Jesus. Aí na letra B, do terceiro parágrafo da página 208, fala da eleição. Outro elemento que intercede a experiência de salvação é o fundamento, é a eleição. Eleição é a escolha que Deus fez de pessoas para a salvação. É uma doutrina que tem sido debatida ao longo da história da igreja. Ainda hoje ela não é entendida uniformemente por todos. Mas como que é isso? Deus escolheu pessoas? Deus elegeu alguns? Sim. Deus escolheu a nação de Israel, o povo de Israel, para mandar Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. O povo judeu era o povo de maior conhecimento bíblico do Antigo Testamento, de toda a época, de todos os tempos, era o povo judeu. Eles sabiam o Antigo Testamento todo decorado. Então Deus envia Jesus, falou: Jesus, aquele povo que já conhece, eles vão fazer com que você, chegando, que é o meu filho, que é o reino divino na terra,
a minha palavra e a minha salvação seja ampliada através daquele povo. O plano de Deus era que o povo judeu ajudasse a Jesus a expandir o evangelho. Não aconteceu o contrário. Sendo que Deus já tinha seu plano, se caso isso não ia acontecer, e Deus já sabia o que ia acontecer. A Bíblia diz que o plano de Deus não se frustra, nunca é frustrado, nada muda. Então o plano de Deus desde lá do Éden, de salvação, de criar o homem e salvar, e se torná-lo ele eterno, sem morrer, sem morte espiritual, continua. Nada frustrou o plano de Deus. Várias tentativas foram feitas de frustrar o plano de Deus de salvação, de criação, mas nada disso pôde atrapalhar, porque Deus sempre tem no seu plano já tudo perfeito para não sair nada errado. Então, Deus elegeu a nação de Israel. Esse povo não recebeu Jesus. Jesus foi rejeitado. Jesus ensinou, mas Jesus foi rejeitado pelo povo. Esse povo foram eleitos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma eleição hoje dos homens, uma eleição a qual vai acontecer aí nos períodos, nos próximos dias aí. Quando nós escolhemos alguém para eleger, falando de política, nós estamos colocando aquela pessoa como representante de uma nação. Aquela pessoa que é eleito, ele é representante de uma nação, ele vai representar uma nação. Foi isso que Deus fez. Deus escolheu Jesus para representar todo mundo, como também escolheu o povo de Israel para ser nação santa, o povo eleito, o povo de Israel. Deus os elegeu para representar o seu reino aqui na terra. Olha, eu vou escolher pessoas lá, eu vou escolher um povo ao qual eu vou eleger, o qual eu vou eleger com a minha ordem, com o meu reino divino sobre a terra. Pena que esse povo não entendeu a primeira ordem de Deus. Amém? Aí na página 209 vai falar dessa eleição, tá? Você vai ler aí na sua casa, tá? Na página 210 vai falar da eleição, né, no calvinismo. É muito importante que você leia aí sobre Calvino, né? Na página 211 vai falar sobre os armênios, né, o armenianismo. É muito importante. Aí na página 210, onde na número 2 aí, ó, eleição no calvinismo, né? Por esclarecer melhor a posição calvinista ou reformada da eleição, vamos destacar os seguintes pontos. De definição: a eleição é uma escolha que Deus fez de certas pessoas para seu favor especial. Isto se aplica à escolha que ele fez de Israel como povo da sua aliança. A escolha de indivíduo para algum ofício especial, e também a escolha que Deus fez a certas pessoas para serem seus filhos espirituais. Deus escolheu a nação de Israel. Hoje nós somos essa nação. Hoje nós somos a Israel de Deus. Hoje nós somos o povo escolhido. A Bíblia diz que os judeus não receberam, que os seus não receberam, e Jesus veio para os gentios, que somos nós. Jesus veio para nós. Aí na página 211 vai falar um pouco dessa eleição, né, de Armênio, né, os armenianos, né, conforme está aí um dos maiores escritores, né, que é o Millard Erickson. Não sou muito bom em inglês, tá? Página 212, tá? Aí no terceiro parágrafo, né, no número 4 aí, né, tá escrito assim: algumas considerações finais. É muito importante isso aí, né? Ó, diante do que foi exposto, tanto da posição calvinista ou reformada, quanto da armeniana, vamos agora destacar alguns pontos que, conforme a linha que entendemos ser a mais coerente com o ensino bíblico. Letra A. Fundamentos bíblicos. A eleição é uma doutrina com bastante fundamento bíblico, né? João 6,37, né, até o 44. Nós vamos estar lendo essa passagem, e é também uma das bases do ensino da nossa aula de soteriologia, né, de salvação. João 6, do 37 ao 44. Diz assim, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, todo aquele que o Pai me dá. Ah, mas como assim? É Deus que dá os filhos a Jesus? Foi Deus que deu? Sim. Por quê? Porque Jesus ele não veio fazer a vontade dele. Ele veio cumprir a obra de Deus, o plano de Deus aqui na terra, o plano do Pai. Por isso que quando ele diz, todo aquele que o Pai me dá, de modo algum eu lançarei fora, eu não vou perder, e no versículo 38 de João, né, do capítulo 6, vai dizer, ó, porque eu desci do céu para fazer a minha vontade, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Ou seja, quando Jesus veio, Deus já tinha dado os filhos a ele. Quando Jesus vem à terra, quando Jesus nasce, quando Jesus começa seu ministério, fala, agora eu vou fazer a obra do meu Pai. Eu vou pegar aqueles que o meu Pai quer que eu cuide. No versículo 39 diz assim, ó, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, e eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vindo ao Filho, nele crê, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, a vontade de Deus, Jesus veio cumprir essa vontade, é que todo filho, todo homem, todo ser humano seja salvo. Todos. Por isso que a graça de Deus, ela abrangiu a todos. Deus não quer perder ninguém. Ah, mas você fala isso que Deus veio para todos, Deus não quer perder ninguém. Alguns vão se perder, sim, mas por sua livre e espontânea vontade. Aqueles que vão se perder são por sua livre e espontânea vontade. Ou aqueles que ainda o evangelho não chegou, que a palavra não chegou, que a semente não foi plantada. Amém? Na página 213, tem mais aí um pouco de leitura, que vai falar sobre, né, as duas posições, tanto calvinista como arminiana. É muito importante que você leia essas duas páginas, a 212, a 213, tá? Vamos falar um pouquinho da 214, né, onde fala do chamado. Eu acho muito importante nós lermos isso aqui, e essa é uma das passagens que mais nos vai dar entendimento sobre salvação, sobre a graça de Deus, tá? O chamado, ó, outro, lá depois da letra E, do primeiro parágrafo, tá? Aí vem o segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, tá? A letra C, onde fala o chamado de Deus. Outro fator fundamental na salvação, junto com a graça, é a eleição e o chamado de Deus. São muitos os textos bíblicos que se referem ao chamado para a salvação. E aí vem vários textos bíblicos aí que vai falar sobre o chamado para a salvação. Mas esse chamado, nós podemos ver esse chamado desde o início da criação. Deus enviou Jesus e falou, Jesus, eu não quero que perca nenhum, você vai lá cumprir a minha obra, e eu não quero que você perca os filhos que eu criei, o homem que eu criei. Mas esse chamado, ele é complexo, ele é totalmente bíblico desde o início da criação até o livro, desde Gênesis até Apocalipse? Sim. Lá em Gênesis capítulo 3 verso 9, é muito importante também nós lermos esse versículo. Gênesis capítulo 3 versículo 9 diz assim, Gênesis 3, 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Interrogação. Deus fez uma pergunta para Adão. Gênesis 3:9. Deus não sabia onde Adão estava? Sim. Deus não já sabia o que Adão tinha feito? Sim. Deus não já sabia de todo o ocorrido antes dele
cometer, até mesmo antes dele cometer, Deus já sabia? Sim. Por que Deus chamou? E chamou o Senhor Deus o homem. Onde está? Um chamado para salvação. Um chamado para que Adão não precisasse, ele não precisava se esconder. Quando Deus chega e chama, Deus está dizendo, vem que eu vou te salvar. Deus chama Adão para salvar. Deus não chama Adão não é porque ele não sabia do que tinha acontecido. Deus chama Adão não é porque ele não já tinha um plano para cobrir, para resolver esse problema. Deus já tinha um plano. Deus o chama para salvar. Onde está? Mas para que você correu? Parafraseando esse texto, Adão, eu sei de tudo. Para que você correu? Para que você saiu daqui? Vem cá. Ainda tem jeito. Vem para cá. Eu quero te salvar. Não corre do problema não. Vem cá. Assume ele aqui. Confessa diante de mim. Pede perdão. Eu vou resolver. Eu sou Deus, Criador de todas as coisas. Eu sei de tudo. Vem cá. Chamou. Não era porque ele não sabia. Deus já sabia. Na página 215, tá? Né? Aí vai falar, né, dos meios de chamamento, tá? Na página 215, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, aí vem a letra número 2, né, os meios de chamamento. O principal meio pelo qual Deus chama as pessoas para a salvação é pelo ouvir o Evangelho de Cristo. É através da palavra. Então Deus chama. Nós vamos fechar essa aula, para ela não ficar muito extensa, já tem muito material para ler, na página 215. Você vai estudar aí, tá?